Meu Deus! E aí, gente? Já tava com saudade de você, hein? Rapaz, eu também, hein, cara. Saudade da gente estar aqui compartilhando coisa boa. Que bom, que bom, que bom que você ouviu a voz de Deus e me colocou aqui. Ô, Belo, como é que você tá? Tô bem, cara, graças a Deus. Eu vi, eu vi que você tava na outra live sua agorinha com a sua esposa, até comentei lá. Foi bem na hora que eu É, levantei. Ela tá bem? tá, cara, tá bem, graças a Deus. Ó, Felipe, agora eu vou aparecer. Ela tá do lado Fala que aqui, ó. esse Fala. exército aqui mandou um abraço e orou muito por você, Ó, hein, Natália? Desculpa. Um abraço. agora você tem que aparecer aqui, ó. Ela tá aqui do lado, aqui, tá escrevendo. Gente, um abraço. Eita! Esse povo aqui gritou por você, irmã. Gente, obrigada. Muito obrigada pelas orações. Obrigada mesmo. Eu quero depois marcar aí um dia que for possível para fazer um agradecimento e contar como é que foi um milagre. Foi difícil, foi muito difícil, mas tá aqui, ó. Com toda certeza, se não fosse o Senhor e a oração da igreja, eu não estava aqui. É verdade, Eu é acredito. verdade. Obrigado, Natália. E o povo já tá aqui assim, cadê a Natália para ministrar pra gente? Não, Cadê? eu vou. É só você marcar, porque logo que nós marcamos, eu adoeci, né? Foi Assim logo no começo. assim que nós marcamos, eu adoeci. E eu fui adoecendo e logo após eu internei e a recuperação foi um pouco lenta, né? Mas é só contar comigo, aliás, com a minha casa, tá bom? Fechado. Beijo. Paz. Um beijo. Beijo. Belo, nós Diga, estamos amigo. nós estamos nessa maratona aqui falando sobre oração, que vai fazer a construção desse livro nosso, que é Despertando o Exército de Oração. E a gente está tentando ajudar as pessoas e quem está participando aqui a entender um pouco mais sobre oração, entender sobre o clamor de oração. Esse capítulo que nós vamos ministrar agora, que é o capítulo 12, ele já está. Todos os capítulos já tem algo escrito, nós vamos acrescentar aquilo que de verdade pode ser bênção para esse exército que está participando e que vai comprar esse livro. E a gente decidiu falar no capítulo de hoje, falar sobre o clamor e oração pela nação, clamor e oração pelo povo de Deus. Eu vou desativar até os comentários aqui, que já está de boa aqui para todo mundo. Então, a gente queria compartilhar muita coisa sobre oração, mas nesse capítulo também a gente quer compartilhar um pouco sobre o clamor pela a nossa nação, por todo esse meio que a gente anda vivendo. E aí eu queria que a gente pudesse bater um papo, queria deixar você aberto aí, a gente ir conversando e você ministrando, deixar Deus te usar aí para que a gente possa vivenciar uma madrugada poderosa juntos. Ô Gui, obrigado a todo esse exército que... Deixa eu te... Obrigado por viver dentro de uma geração que contradiz absolutamente tudo que se pregam ao contrário do que somos. Somos, sim, uma geração que teme a Deus, que ora, que acredita no que está aqui dentro, que se relaciona com Deus. Então, para nós não é tão fácil viver a vida com Deus a fim de que aqueles que, de certa forma, não acreditam que é possível a nossa geração viver isso, Sim. passam a nos olhar com outros olhos. Então, eu me sinto muito privilegiado de te chamar de amigo e de ver o quanto você tem sido esse instrumento para que ativar corações dentro e fora do Brasil. Eu acredito muito no que Deus ele confiou a você. E através de você isso tem crescido para tanta gente. Então, amigo, sinta-se também privilegiado, porque das suas entranhas você tem gerado filhos acerca dessa ferramenta que para mim e para minha esposa é única, que é a oração. Acredite, Guilherme, você tem gerado filhos. Filhos têm saído das suas entranhas, têm sido gerados através da Amém. oração. Então, sinta-se sim privilegiado, não por ter esses filhos maravilhosos que você tem aí, que são do seu sangue,
mas filhos espirituais espalhados por esse Brasil e por fora dele. E a gente aqui se sente muito privilegiado por isso, por ver acontecer tanta coisa através de um camarada que decidiu se lançar e aplicar o coração a um propósito que descobriu em oração e agora se torna público. O processo do quarto já acabou. O processo do quarto acabou, que é aquele processo de entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus em segredo. E agora, publicamente, ele tem te dado uma resposta. E o que a gente vê é a resposta de Deus publicamente daquilo que já foi feito em particular dentro de um quarto de oração. Amém. Então, está se tornando apenas público aquilo que, em particular, você já faz. E a gente se sente privilegiado por isso. Eu estou aqui para lhe ser grato. Agradecer Amém. também. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Só fazer uma pergunta. Essa camiseta sua é uma Bíblia? É uma anotação de uma... É página da Bíblia. Top, hein? Aqui é a anotação. Aqui é um grifo de caneta, tá vendo? Que massa, hein? Aqui do lado tem uns bolsozinhos aqui, ó. Aqui. Gostei. É uma página mesmo da Bíblia. Essa página aqui é a Parábola dos Dois Filhos. Aqui é a Parábola dos Dois Filhos. Top. É uma ideia para a marca da paz aí. Já vou copiar. Só faz uma P para mim, que é tamanho panda, né? Tamanho panda. P de panda. Fechou. Vai passar? Vai passar. Tchau, tchau. Mas que livraço, hein, cara? Que capa bacana, que ideia formidável, que equipe, que resultado muito bom, muito legal. Eu acho que a ideia é de despertar, né? Eu acho que hoje o povo precisa ser despertado, né? É isso aí. E Deus tem ferramentas para fazer isso. Dentre elas, essa como você e tantos outros aí. Orar não é fácil. Nunca foi. Nunca vai ser. Ainda aqueles que já vivem ativamente a prática e pela esse lado tão dedicado a isso, para eles também não são fácil. Não é fácil manter a prática, porém, o exercício da prática leva à vida, né? A vida de oração. Então, é árduo o caminho não é tão fácil assim. Mas é bom. É ótimo. Bom. Rafa, vou deixar contigo, você fica à vontade, eu deixo o ministro que Deus... Ô Gui, eu preparei algo aqui. Na verdade, eu trouxe algo para dividir com o coração de todo mundo que está por aqui, que é algo que já vive dentro de mim. O texto é um texto que eu amo utilizar para falar do assunto. Eu sei que existem tantos outros que vão, de certa forma, caminhar para essa definição, porém, é um texto que eu creio, é um texto que eu procuro, vez por outras, estar meditando e me conduzir a uma prática. É o livro de Jonas, né? O livro de Jonas. Eu quero me utilizar de alguns versículos para... eu vou ler um que vai ser o base aqui para a gente ter como norte. E depois, ao decorrer, eu vou dissecando alguns versículos aqui que eu julgo ser... Ô, Rafa, eu tava até vendo esses dias e quando perguntaram para Billy Graham sobre o maior avivamento da história, Billy Graham fala que o maior avivamento da história foi o que aconteceu em Nínive, né? Uma pregação que gerou arrependimento em toda uma cidade inteira, né? Então, Billy Graham diz que esse, para ele, é o maior avivamento que aconteceu na história. Uma mensagem de um homem fazer uma cidade inteira se arrepender. E a cidade inteira se arrepender. É isso aí. É loucura. Bora pra cima que hoje tem coisa boa para ele. É um texto que eu julgo ser pertinente, clássico e pode não ser um modelo, mas eu julgo ser muito muito relevante. Sim. Jonas 3. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas.
essa ideia da segunda vez é muito funcional, porque fala de uma persistência divina para um propósito que já revelou ao indivíduo. Então, isso é o caráter daquele a quem nos acha para servi-lo dentro de um propósito que ele revela. Vir a segunda vez. E isso aqui não é um ponto final. Dentro do processo de chance, veio a segunda vez, mas ele está disponível também para vir a terceira, para vir a quinta, para vir a 10ª. E essa ideia de Deus, o Deus que dá a chance ao indivíduo, que ele já revelou o propósito, não se dilui pela profundidade da minha rebeldia, sabe? Sim. Na verdade, é totalmente ao contrário ao que se cria como ideia. Quanto mais rebelde o indivíduo for, mais chance Deus vai dar para ele. Então, Deus ama vir a segunda vez, Deus ama vir a quinta vez, Deus ama vir a 20ª vez. Quantas vezes for necessário ele vir a alguém, ele virá, porque o que está em ponto aqui é um Deus que não desiste. Sim. Então, é bom a gente ter isso em mente, para que a gente entenda o perfil desse caráter do Deus que a gente serve. E não é um caráter que, de certa forma, vai levar a gente à conclusão dele. Impossível a gente ter a visão desse perfil de caráter e concluí-lo. A gente não consegue concluí-lo. Mas a gente começa a ter uma ideia de um Deus dessa chance, dessa segunda chance, terceira chance, e por aí vai. Veio a ele a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Então, assim, esse levantou-se Jonas e foi a Nínive, que é diferente de um Jonas que se levanta lá atrás para ir para outro lugar, ao contrário de que seja Nínive. Esse Jonas aqui está mudado. Esse Jonas aqui está absolutamente modificado por alguma razão, né? Porque ele podia se levantar também a segunda vez e traçar outro caminho para ele, mas ele passou por um processo de adorno do seu caráter a ponto de fazê-lo entender tudo que Deus queria que ele entendesse. Sim. Então ele se levanta e vai a Nínive, segundo a palavra, ao molde, a fim de que ele se encaixe. E a partir desse encaixe ao molde, ele vai ser conduzido para, né? Então, ele levanta-se e vai à cidade de Nínive, segundo a palavra. Não é o que eu penso mais, não é o que eu quero mais, não é o que eu desejo mais, não é o que eu almejo mais, não é sobre mim mais. Sim. Não é sobre para onde eu vou, onde quero, onde chego, o que quero ter, o que... Não. Não é sobre mais o indivíduo Jonas, é sobre um propósito revelado a ele. Então, se levanta Jonas, vai a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, né? De 3 dias de caminho. Isso aí é para a gente ter mais ou menos uma ideia de distância de um ponto para o outro. Começou Jonas a entrar pela cidade. Isso aqui é maravilhoso. Essa entrada de Jonas pela cidade. Ele começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas. Para ele, isso aqui é bom. Né? Falar da destruição de uma cidade que ele sempre fugiu para entrar nela. Sim. Então, essa é a mensagem que ele tem. A Nínive vai ser destruída. Né? Em 40 dias, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. E os homens de Nínive, é absurdo isso aqui, creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, assim, é uma mensagem pregada de uma dureza indiscutível. Verdade. Além do mais, vindo de quem vem.
né? E eu não queria estar ali, eu decidi fugir, e agora eu tenho que ir para um lugar que eu não queria, esperar uma mensagem que eu não estou disposto a pregar, mas quando a mensagem veio eu me sinto confortável, porque tem tudo a ver com aquilo que eu sempre desejei, a cidade. Ela vai ser destruída. Então ele cria, ele dá ímpeto, ele dá força a essa mensagem. E assim, por mais que ele não cresça naquilo que ele estava falando, quem sabe, né? O efeito é extraordinário. Os homens de Nínive creram em Deus. Ó, é só um ponto. Começou Jonas a entrar na cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, Nínive será destruída. Ponto. Mas os homens que ouviram isso creram em Deus. Então Deus está escondido na mensagem que Jonas prega. Deus se revela ao coração dos homens não por aquilo que Jonas fala, mas pelo propósito em cumprimento, ainda que falando alguma coisa que você vai ler e vai dizer assim: Deus não está aqui. Deus está na mensagem de Jonas, pelo propósito revelado e caminhando na obediência para cumprir. Então Deus está escondido ali. Quando os homens ouvem aquilo que Nínive vai ser destruída, eles acreditam em Deus. Mas o que eles estão ouvindo com os ouvidos é acerca de uma destruição. Mas o que eles estão entendendo com o coração é acerca de um Deus misericordioso. Isso é incrível, porque isso vai alcançar os homens. E isso vai se difundir de tal maneira que... E esta palavra, a mesma palavra de dureza, de cunho forte, chegou também ao rei de Nínive, o governante maior, o cara lá de cima. Então ele se levantou do seu trono, o poder de mudança de cenário que tem essa palavra. Tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, assentou sobre cinza, fez uma proclamação e se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Clame forte a Deus, convertam-se, cada um ao seu caminho da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, se arrependerá e apagará o teu furor e a tua ira, de sorte que não pecamos. Deus ouviu, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria e não fez mais. Gui, essa aqui é a história de um avivamento de uma proporção gigantesca. Sim. A nível de alcance extraordinário de gente, de vidas. Uma mensagem tão pequena, sabe? Uma mensagem tão curta. É para que a gente entenda que não é sobre a mensagem, é sobre o Deus da mensagem. Não é quanto tempo eu prego, mas é o Deus que, independentemente do tempo que eu estou pregando, se revela naquilo que eu prego. Amém. Eu tenho que entender que eu preciso revelar Deus naquilo que eu estou pregando. Mas vamos lá. Existem coisas aqui que eu preciso, se você me permitir, eu preciso pontuar. O capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um vento e fez no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar. A ponto de quebrar. Esse vento que veio no mar vai sacudir a estrutura de um navio. É interessante que ele é muito diretivo
é a fim de que esse navio seja movimentado para movimentar quem está dentro dele. Então, esse vento foi Deus que mandou para que houvesse resultado acerca desse saculejo todo. Ô, Belo, você está no Wi-Fi ou você está no 4G? Eu estou no Wi-Fi. Quer que eu tiro? Vê se fica melhor só um pouquinho. Porque de vez em quando dá uma travadinha só para ver se fica melhor. Se ficar melhor, eu acho que... Senão nós... Foi? Vamos ver. Espera. Vamos lá? Foi? Isso. Foi. Travou? Foi. Não, pode ir, tá de boa. Então, aí você vê no versículo 7, 17, diz assim: e preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro das entranhas do peixe. Então vamos lá. O vento sacode o navio sacode os marinheiros sacodem Jonas no fundo de um porão, e Jonas agora é jogado para fora, e quando ele vai para fora, há um peixe já preparado que engole ele. E aí no capítulo 4, no versículo 5, está escrito assim: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana. Assentou-se debaixo dela à sua sombra, até que veria o que ia acontecer com a cidade. Então agora você vê um Jonas construindo uma cabana. Então essa cabana foi construída por Jonas a fim de que ele se mantesse protegido, né, de todo o açoite do calor. E aí no versículo 7 do capítulo 4, do capítulo 4, versículo 5, Jonas fez uma cabana. No versículo 6, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Então, você nota aqui um homem construindo uma cabana, e você percebe um Deus dentro da cabana que o homem construiu, fazendo brotar uma boboreira sem que esse homem que construiu a cabana plantou essa boboreira aqui. Sim. Então é um Deus que faz da nossa cabana vazia uma oportunidade de encher essa cabana com aquilo que ele fará crescer sem a gerência do nosso plantio. Jonas fica feliz em razão disso. E aí a gente se depara com o versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira. E esta secou. Não há gerência de Deus acerca da cabana que Jonas construiu, mas há gerência de Deus sobre aquilo que ele fez crescer. Ele fez crescer a boboreira dentro da cabana de Jonas. Então ele não vai tocar naquilo que Jonas construiu. Ele vai tocar naquilo que ele fez crescer. Então Jonas está diante de uma cidade, esperando que essa cidade fosse absolutamente destruída, dentro de uma cabana que ele construiu para ele se livrar do sol. E Deus, dentro dessa cabana, de um homem que espera que a cidade seja destruída, fez crescer uma boboreira para alegrá-lo. Ele vai ficar feliz em razão dele dormir e acordar com uma boboreira em cima dele. E agora, de repente, essa boboreira começa a secar porque Deus enviou um verme. Enviou da onde? Não sei. Mas enviou, tá lá. Então o que você percebe? Um Deus que envia um vento, o Deus que prepara um peixe e um Deus que envia um verme. Então, qual é a ideia aqui? Jonas está esperando uma cidade ser destruída. E dentro da cabana dele já tem alguma coisa que, de certa forma, já começou no processo de desaparecer, de secar, em razão de alguma coisa que Deus fez entrar na cabana dele e está, de maneira tão sutil, matando aquilo que Deus fez crescer. A gente está diante de um texto de um homem que me ensina muito. O que esse homem me ensina, Guilherme? Eu quero mudar uma nação, eu quero ver a nação mudar, eu preciso ver a nação mudar. Eu não posso, de maneira alguma, desacreditar disso. Eu tenho que crer. Eu não tenho só que crer por aquilo que eu leio, por aquilo que chega aos meus ouvidos, por aquilo que eu acredito,
pelas informações tão limpas que chegam ao meu coração, a fim de que isso me impulsione a acreditar mais. Eu tenho que acreditar pelo histórico da igreja, de tudo que aquilo que a igreja já viveu, passou, sabe? Dos grandes feitos de Deus. Eu preciso me dar ao luxo de acreditar nisso. Por mais que isso... por mais que alguma coisa chegue de forma tão ao contrário a todo nível de expectativa que eu preciso ter no meu coração, eu preciso continuar acreditando que uma nação pode ser sim mudada. Mas a minha maior dificuldade, Guilherme, é não acreditar. É lutar para acreditar, entendendo que eu não acredito. Mas eu preciso acreditar, porque eu estou incluído nisso. Não é sobre uma nação que precisa mudar. É sobre um homem que precisa ser alterado dentro dele. Alguns princípios que ao longo da caminhada dele veio sendo diluída por tantas outras coisas, fragmentado de maneira tão sutil, esse vasilhame da fé, sabe, recebeu um furo por alguma ocasião lá embaixo e as coisas começaram a vazar de maneira tão sorrateira, e a gente não percebeu ao longo do tempo que o que nos enchia tanto foi indo embora, foi esvaziando, e a gente se via na necessidade de sempre buscar a ser cheio, achando que isso sabe, a grandeza. Eu preciso buscar a ser cheio, mas espera aí, Deus me encheu. Aconteceu alguma coisa que eu me esvaziei por quê? Porque eu me doei. Às vezes está tendo uma vazão e a gente não sabe onde é. E aí eu me lanço com a ideia de que eu quero que a nação que eu piso, o solo, receba um grande avivamento, sendo que eu estou me vendo vivendo isso aqui. Uhum. Deus revelou um propósito a homens que eles decidiram fugir desse propósito. Deus não tem dificuldade nenhuma com quem foge, Guilherme. Deus não entra em crise com quem foge dos seus propósitos. Não, de forma alguma. Na verdade, Deus ele já arquiteta alguma coisa que a gente tem dificuldade de explicar e de entender. A gente só depreende, a ponto de eu falar para você aquilo que eu não entendo. Mas Deus é capaz de chamar um homem com um propósito, sabendo que esse homem que ele vai chamar vai fugir. E mesmo assim Deus chamou. Esse homem de fugir é proposital. É no fugir que esse homem vai se encaixar naquilo que Deus quer. O homem está achando que ele está fugindo de um propósito. Não, ele está fugindo de alguma coisa que ele ouviu e que ele julga que ser incapaz do cumprimento disso, sendo que sem que ele perceba, ele está fugindo para o cumprimento de um propósito. E é justamente dentro, não é quando ele foge, não é quando ele chega no porto, não é quando ele entra no navio, não é quando o navio está na tempestade, não é quando ele está dormindo num porão, não é quando jogam sorte acerca dele, mas é quando ele vai parar dentro de um mar e ser engolido por um peixe, que ali começa, sim, a descortinar o propósito de vida dele. Então, não tem como a gente alcançar uma Nínive se a gente não desenvolver uma vida de oração. Então, não é sobre passar tempo orando acerca de uma nação. É passar um tempo de oração falando com Deus acerca de mim, acerca das minhas crises, dos meus baixos, das minhas dores, das minhas angústias, dos meus traumas, dos meus pavores, dos meus horrores. É passar tempo falando com Deus dos meus pavores, dos meus achismos, dos meus desequilíbrios. É passar tempo com Deus dizendo o quão dependente eu sou, quão ruim eu me tornei, quão fracassado nos meus preconceitos que eu julgava ser os melhores, os mais bem aplicados para alguém. E, sabe, é passar tempo falando com Deus acerca de mim. E aí eu alcanço uma Nínive.
Eu não posso, é impossível alcançar uma Nínive se Deus não me alcançar antes. E olha que Jonas não era qualquer pessoa, né? Não era qualquer um, porque para ser escolhido por Deus não deveria ser qualquer pessoa, né? De forma alguma. Mas ele precisava de todo esse trajeto que a gente julga ser um trajeto horrível. A gente julga que se fosse eu não faria. Não, se fosse eu faria até pior. Sei lá o que eu faria se fosse eu. Mas ele decidiu correr. É quando ele corre, é quando ele foge, é quando ele decide se ver longe. Quanto mais... Olha, Deus é esquisito demais. Quanto mais eu decido me afastar daquilo que Deus me falou, mais perto eu estou de um propósito a ser cumprido. Quanto mais eu digo, eu corro, mais perto eu estou me aproximando do lugar que Deus quer que eu esteja. Porque antes de eu ir para Nínive, eu tenho que passar, sim, dentro de um ventre de um peixe, Guilherme. Eu tenho que me embolar nas entranhas desse peixe. Não é só sobre um homem que está dentro das entranhas de um peixe. É um peixe que não come também há 3 dias. Então, eu preciso entender se eu quero alcançar uma Nínive, que é a proposta de tudo, que é uma cidade, que é um bairro, que é uma rua, que é uma nação, que é o que seja. Eu preciso ser alcançado por Deus dentro de um ventre de um peixe, dentro de um quarto fechado, dentro de um ambiente em que fique eu e ele sozinhos. Deus alcançou Jonas primeiro antes de alcançar Nínive, né? Essa é uma verdade que é inegociável. Não se apresenta nem num balcão gospelmente falando. Né? É uma verdade absoluta, indiscutível. É verdade. Para Jonas... Para Deus alcançar Jonas, para Deus alcançar Nínive através de Jonas, Deus tem que alcançar Jonas primeiro. É justamente quando ele desenvolve uma vida de oração que ele se encaixa dentro daquilo que Deus queria. E aí a gente percebe o quão pequena é a mensagem e quão grande é o efeito dela. O efeito dela. Então não é sobre uma mensagem grande, mas uma vida de oração pequena. É sobre uma mensagem pequena, mas com uma vida de oração grande. Então a gente está querendo alcançar Nínive com mensagens extraordinárias, sem ter uma vida extraordinária. Num lugar ordinário. A gente está querendo alcançar Nínive com... Eu tenho dificuldade de falar essas coisas. A gente está querendo alcançar Nínive com fogos. A gente está querendo alcançar Nínive com luzes. A gente está querendo alcançar Nínive com, sabe, de maneira tão pirotécnica, com performance. E Deus diz assim, não é sobre a minha capacidade de projeção, não. É sobre a minha submissão na imersão. Não é sobre a minha capacidade de projeção. É sobre a minha submissão na imersão. Ainda que a minha mensagem seja curta e dura, mas foi passado 3 dias no ventre de um peixe, no fundo do mar. Fazendo o quê? Orando. Orando. Oração que expõe os pesares. Oração que expõe os conflitos acerca do que eu acredito que Deus seja. Capítulo 2 de Jonas, para mim, é uma oração que é uma oração que eu preciso sempre ter, sabe? Aqui no meu coração, mostrar para Deus, não que Ele não saiba, mas mostrar para Deus quem, de certa forma, eu sou. E aí eu passo por esse processo de oração e isso vai me lapidando a fim de me tornar aquilo que Deus quer.
E aí, Deus podia ter escolhido outro? Claro que sim. Deus podia ter... Ah, você não quer não? Não. Porque esse é um evangeliquez que se prega hoje, Guilherme. Você não quer não? Então Deus vai pegar outro. Não, não é assim que funciona. Isso aqui não é um balcão de mercadoria onde Deus pega, entra nesse aqui, eu gosto, não. Tem uma vez com defeito, pega outra. Não, isso não é evangelho. Ah, você não quer não, Guilherme? Você não quer não, Rafael? Então tá bom. Caminha por ali, quer fugir, foge. E a gente foge alegre, achando que essa é a nossa melhor opção. Consegui, cheguei no porto, paguei passagem, eu vou subir daqui, Deus não me acha. Pelo contrário, a gente foge caminhando para estar mais próximo do lugar que Deus sempre quis que a gente tivesse. Porque não tem como. Cumprimento de um propósito, que é alcançar Nínive, sem desenvolvimento de uma vida de oração. Isso. Então, Jonas vai alcançar Nínive, sim, mas Deus primeiro vai guardá-lo no ventre de um peixe para prepará-lo para isso. Porque a oração não é boa, Guilherme. Por que a oração? Por que orar não é... Orar é ruim, porque a oração anula as minhas vontades. Sim. A oração, ela arranca de mim os meus planos. A oração arranca de mim a prancheta da minha organização. Orar me lapida ao bel prazer daquele que me colocou onde eu estou para que eu me torne o que ele quer. E ser lapidado por Deus dói. Então a oração, ela não é uma ferramenta para que eu, a partir da prática dela, eu passe a ter alguma coisa. Não, a oração não é ferramenta para se ter. A oração é ferramenta para se ser. Eu oro não para que Deus saiba quem eu sou, não. Eu oro mostrando quem eu sou para descobrir quem Ele é. Aleluia. Então, quando eu desenvolvo a minha vida de oração, Deus se revela. Eu não oro para ver Deus, eu oro para me ver. E quando eu me vejo, Deus se revela. Porque quando eu me vejo, eu reconheço as minhas fragilidades, as minhas angústias, os meus pesares, esses meus horrores, esses meus pavores, as minhas depressões mais bem maquiadas, travestidas, apresentada aos alheios de maneira tão legal, tão laquial, sabe? E aí eu oro para Deus mostrar o que Ele quer. E aí eu descubro pela oração. E aí eu sou vomitado. Aleluia. Deus vai alcançar, Guilherme, Deus vai alcançar a nossa Nínive. Vai. Eu tenho certeza. Só que Deus decidiu botar algumas pessoas dentro de ventre de alguns peixes por aí, a fim de que essas pessoas sejam preparadas. Porque não é sobre o que eu prego, é sobre o que eu vivo. Sim. Não é sobre as minhas mensagens tão bem escritas, pensadas, projetadas, elaboradas, pesquisadas. Não é sobre o que eu prego a você, ou o que você prega a mim. Não é sobre a minha dedicação na oração, nas escrituras, a fim de gravar textos, histórias, e na hora de eu apresentá-las, eu encaixar tudo direitinho e faço um programa litúrgico da minha mensagem de 1h13. E o meu resultado tem sido só um bater nas minhas costas dizendo: você foi bem. Que mensagem maravilhosa. Eu ficaria a noite toda aqui te ouvindo falar. E aí termina, as práticas ocultas continuam. O afundar de poço está logo na frente. É abismo que chama outro, que chama outro, e nós estamos com as nossas mensagens gigantescas. A mensagem está grande, mas a nossa vida de oração está pequena demais. A transformação está pequena, né? Então a gente tem mensagens grandes com resultados pequenos.
Por que o resultado é pequeno? Porque minha vida de oração é pequena. Agora a gente precisa inverter isso. A mensagem é pequena, mas o resultado é grande. Porque o resultado não é resultado de uma pequena mensagem. O resultado é resultado de uma vida grande de oração. Meu Deus. Então eu acredito que a nossa pátria será alcançada, Guilherme. Você faz parte disso. Você é instrumento para isso. Você, Zenete, Valquíria Nunes de Bahia. Eu sei que tem outros, mas esses que chegam até mim, você, Zenete, Valquíria, que fazem dessa plataforma um altar para que a gente se debruce e reconheça a nossa pequenez, a nossa mediocridade, a nossa insignificância, a nossa inutilidade. A gente vai aqui para baixo e daqui a pouco a gente levanta dizendo assim, não, é isso aqui, e as coisas vão se encaixando, sabe? Sabe o que eu noto, Bela? Eu noto que sempre que houver, quem sabe, um pequeno sentimento de uma vontade de orar, quem sabe Deus prepare o lugar. E quem sabe houve dentro do coração, quem sabe no mergulho de Jonas dentro do mar, um sentimento de falar com Deus. Deus falou assim, então deixa eu preparar um quarto de oração provisório dentro desse mar. Então, o quarto era pequeno, era, quem sabe, o ventre de um peixe. Mas foi pequeno, mas grande para a proporção daquilo que Deus teria que fazer, né, Bela? É isso aí. Então você vê que a mensagem está aqui, está escrita aqui, não é coisa da minha cabeça. Está aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha o tamanho da mensagem. Mas veja quantos dias ele ficou no ventre do peixe. 3. 3 dias no ventre do peixe orando para uma mensagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. 3 dias orando para pregar Aleluia. uma mensagem com 7 palavras. 3 dias orando para pregar uma mensagem de 7 palavras. O resultado? O resultado está aqui. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos animais. Alguns teólogos modernos vão dizer que esses 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda são crianças. Imagina. São 120... Gui, olha só. É 3 dias no ventre do peixe orando por uma mensagem de 7 palavras para alcançar 120 mil pessoas. No mínimo. No mínimo. Quando foi que eu preguei? Quando foi que eu preguei uma mensagem de 7 palavras e eu obtive um resultado por ela de pelo menos 10 mil conversões como resultado na mesma hora? Não tem. Não tem. Tem uma menina que disse aqui que na versão dela diz criança. Isso aí. Qual versão é? Diga pra gente qual a versão dessa Bíblia, só pra gente saber. Qual versículo que é o que fala da... É o 4:11. 4:11. Top, né? Ela botou aí qual é a versão? Eu vou esperar ela colocar qual que é a versão da Bíblia dela. Deixa eu ver nessa minha aqui. 11. Aqui são 120 mil pessoas que não conseguem nem discernir, diferenciar de certo ou errado. Uhum. Há
A Bíblia, a mensagem, fala discernir entre certo e errado. Então, aqui, ó. Jonas 4:11. Então eu, com muita razão, NTLH. NTLH. Aqui, ó. Nova tradução, aqui, ó. linguagem de hoje. Então eu, como muito razão, devo ter pena dessa grande cidade onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Então, aí, Guilherme, piora a situação, porque assim, são 3 dias orando no vento do peixe, com uma mensagem de 7 palavras para alcançar 120 mil crianças. Aí piora. Uma mensagem dessa aqui, de 7 palavras, dura desse jeito. E as crianças entendeu. E as crianças entendeu. Porque a vida de oração é tão profunda que você não precisa ser profundo na mensagem. Eu vou repetir. A vida de oração sendo tão profunda, a gente não precisa ser tão profundo na mensagem. Glória a Deus. Uma mensagem tão pequena tem um alcance tão grande. E assim, é bom ela ter colocado essa versão, que é a nova tradução linguagem de hoje, porque assim, a gente está falando de uma próxima geração. Então só tem um jeito da gente consertar isso tudo. É a gente ser profundo na vida de oração, ser pequeno na mensagem e alcançar as crianças. E aí, Gui, você começa a entender que a sua responsabilidade é maior do que você pensa, velho. Essas escolas que você entra. Você, de certa forma, tem sido instrumento para alcançar a próxima. Eu não acredito que nós somos uma nova geração. Não. Porque se eu falo de nova, eu estou substituindo. Então, não existe substituição de geração, existe a próxima. Nós somos a próxima e está vindo a próxima. É isso aí, quando você começou a live, você botou seu filho. Ele é a próxima. Ele é a próxima. Então, o nosso desafio é isso, é entender que para alcançar Nínive, Deus tem que alcançar a gente primeiro. Então, o resultado de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um bairro, de uma rua, de uma esquina, de uma família ser alcançada, é quando a gente entender que para Deus alcançar Nínive por Jonas, Deus tem que alcançar Jonas primeiro. Deus alcança Jonas dentro daquele ventre. E aí Jonas vai para a cidade, se levanta para ir para a cidade. Porque antes ele se levantou para fugir. Agora ele se levanta para entrar na cidade. Ele entra na cidade. Ele caminha na cidade. Ele prega a cidade. E aí Deus converte aquela comoção, desde o homem mais novo até o rei. O rei sai do trono. Eles têm noção do que é um governador sair do trono, um presidente sair do trono, arrancar a roupa, se vestir de pano de saco, jogar cinza na cabeça e proclamar um jejum. Mas é jejum mesmo. Criança não come, animal não come, e aquela comoção nacional toda. Será que eu acho que um último estágio, dificilmente eu vejo uma mãe ou um pai colocar um filho para fazer jejum, né? Normalmente quem faz é o pai e a mãe. Então, para chegar a se colocar uma criança para fazer jejum e um animal, era de verdade um propósito. E uma coisa, o Belo, que me chama bastante atenção é como Jonas poderia falar alguma coisa se ele, quem sabe, fugindo dentro do barco, estava na mesma situação de Nínive. E ele foi encontrado, ele também foi perdoado, ele também foi redimido da falha e do erro dele dentro daquele peixe, enquanto ele orava, enquanto ele clamava. Então, o arrependimento que a cidade tem, quem sabe é o mesmo arrependimento de Jonas de ter fugido e ter sido alcançado, quem sabe ainda dentro do peixe, né, Roberto? Tanto que ele questiona, você matou a boboreira por quê? Cara, você tem mais compaixão da boboreira? Você não está tendo compaixão da boboreira? Tô. Então deixa eu ter compaixão da cidade. Já tive de ti dentro da barriga.
Já tive de ti quando tu caiu dentro do mar, que não era para me mandar nada. Então, eu acredito, Gui, que a nossa nação vai sim, vai. Eu preciso acreditar, Guilherme. Eu preciso acreditar. Mas que tudo que me apresentem aqui é absolutamente contraditório, é ao contrário. Mas eu preciso acreditar que a nossa nação vai ser alcançada, sim. Porém, o Jonas, como eu, precisa estar dentro do ventre de um peixe e ali se desenvolver em oração, imersão, mergulho. Não é sobre a minha grandeza, a minha dimensão em pregar, não. É a minha imersão. A minha imersão. Dentro do peixe, o peixe vai lá para o fundo, sabe? Lá para o fundo. Lá para o fundo daquele mar, aquele... Ah, eu vou substituir, você não quer. Toma cuidado, hein? Você não quer, Deus vai pegar o outro e botar no teu lugar. Não existe isso. Não existe isso. Não. Há um propósito. Deus já revelou esse propósito. Por mais que tenha alguém aqui fugindo, fuja mesmo, fuja. Fuja, compra passagem, gasta com passagem, vai embora, muda de bairro, muda de igreja, faça o que você quiser, vá para debaixo da cama, vá para o meio do mato, venda tudo que você tem aí no centro da tua cidade, compra um negócio no meio do mato, suba no monte, mergulhe no vulcão, faça o que você quiser. Mas só não se esqueça disso, você está fugindo para onde Deus quer. Quanto mais você foge, mais perto do lugar que você tem que estar, você vai estar. Na verdade, aonde Deus te chamou não era o lugar que Ele te queria. É justamente pelo fato de você estar fugindo para o lugar que Ele já reservou para receber você, para através desse lugar, Ele te preparar para você expor esse propósito que Ele já revelou no seu coração. A nossa Nínive vai ser alcançada depois que o Jonas, que sou eu, for alcançado por um Deus que não desiste de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. E Deus está usando e vai usar esse exército aqui de guerreiros aqui para que Nínive sejam alcançadas, né? Para que Nínive, quem sabe, sejam famílias, Nínive, quem sabe, sejam escolas, Nínive, quem sabe, sejam universidades, Nínive, quem sabe, sejam bairros, Nínive, quem sabe, sejam lugares onde de verdade precisam de Jonas, que quem sabe nesse exato momento ainda estão fugindo, mas que Deus está enviando, quem sabe, peixes grandes aqui hoje para que você seja preparado em oração para aquilo que Deus vai fazer, né, Bela? É isso aí, amigo. Ora pela gente que hoje vai ser difícil dormir de novo. Senhor, como é bom. Como é bom a gente ter esse tempo, participar dessa hora tão única do seu Espírito conosco. Aleluia. Obrigado pela revelação da tua palavra que veio de encontro ao nosso coração. A gente só tem a agradecê-lo. Agradecer porque o Senhor não desiste de nós. A gente desiste, sim, desiste de tanta coisa, a gente desiste de fugir, correr, se esconder. Ainda mais nesse período que a gente tem vivido, tem sido tão difícil. Mas aí a gente encontra uma porta como essa de madrugada, 3 da manhã, para a gente ficar no nosso canto, desabafar, chorar. Aleluia. É 1h, 1h15, 1h20, seja o que for, a gente passa esse tempo aqui. Isso aqui é o nosso refúgio, isso aqui é o nosso esconderijo. A gente se apega a esse momento no meio das nossas insônias, no meio da nossa falta de sono. Tem gente que não consegue dormir, a cabeça está tão cheia de tanta coisa, mas quando chega esse momento, parece que é um esvaziar dessas preocupações, dessas dores, e há uma entrega sobre esse altar. E a gente glorifica por isso, por essa porta aberta de maneira tão efetiva e ativa no nosso coração. Guarda o Guilherme, seus filhos, sua casa, sua parentela, seus projetos. Guarda esse exército que o Senhor tem levantado
Aleluia. Senhor, muito obrigado. Guarda os teus filhos que trabalham com intercessão, com clamor, com oração. Guarda os teus filhos que têm mexido no ninho do inferno, que têm se levantado como uma arma de ataque contra o diabo e os seus demônios. Guarda, guarda, guarda os teus filhos que têm sido ferramenta usada por ti, a fim de que ele não se suicide, ela não se suicide, a família não se destrua, o homem não vá embora, a mulher não largue a família. Senhor, obrigado porque o Senhor tem usado o seu instrumento para gerar cura. O câncer não existe mais, a AIDS não existe mais. O coronavírus chegou para algumas pessoas a fim de ceifá-las, mas eu vivi isso dentro de casa. Os seus filhos oraram pela minha esposa. Isso não aconteceu na minha casa, mas chegou tão próximo. Mas foi através da oração que o Senhor nos sustentou. Guarda os teus filhos que têm servido ao teu reino como essa ferramenta. Obrigado por todos que aqui estão. Continue sendo aquele que governa, aquele que se assenta no trono, aquele que prospera, aquele que guarda, aquele que esconde, ora emindere pracia. Guarda os teus sergion derema catoracé. Guarda os teus filhos, guarda-os, esconda-os, providencia. O Senhor é o nosso provedor. Obrigado por mais uma madrugada, obrigado por esse livro do Guilherme, que ele se espalhe pelo Brasil, pelo mundo, e que isso se torne algo muito maior, algo muito grande, que vidas venham cada vez mais ser despertadas para essa prática, que a gente desenvolva essa vida de oração. Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Belo, glória a Deus. Mais uma madrugada extraordinária, mais uma madrugada de aprendizado. Esse tempo é um tempo da gente aprender o jeito de orar, como orar, por que orar, o que já aconteceu na história através da oração. E eu tenho certeza de que inúmeras vidas têm sido abençoadas através dessas madrugadas e você tem sido canal de bênção pra gente. Obrigado, lindão. Vocês que também têm sido canal de bênção, cara. Período que a Natália ficou, ela vai contar. O período que a Natália ficou internada foi difícil demais. Foram 5 dias, eu dei entrada com ela com 75% de um pulmão, 50% de outro pulmão e saturação 70%. Não tinha o aparelho para poder entubá-la. E a minha mulher está viva por milagre mesmo. Amém. Glória a Deus. Deus a trouxe de volta para casa. Amém. Glória a Deus. Belo, o povo tá querendo um print aí. Aquela pose top aí, ó. Top. Posso te pedir um favor? Você tem livro, Belo? Eu tenho, cara, mas tá presa aí em Goiânia. Sério? Tá. Meu livro tá preso. Começou a pandemia, ele ficou pronto, mas aí a editora não conseguiu mandar para mim. Tá presa aí em Goiânia. 1000 livros. Eita, maravilha. Então depois nós vamos sortear um livro seu. Pessoal, hoje vai ser essa camiseta top aqui, ó. Da Marca da Paz. Olha que top. Quando o leão rugiu, foi algo poderoso. Aqui tá escrito aqui, ó. Quando ele rugiu, os céus clamaram. Uau! Eita, glória, maravilha. Então, se você quiser concorrer a essa camiseta aqui, é só você comentar nessa live aqui. Você vai comentar nessa live, ela vai ficar salva. Marca umas 50 mil pessoas aí e eu tenho certeza que vai ser bênção. Belo, preciso só de uma coisa antes de você dormir. Se você conseguir, me mande um vídeo de 1 minuto seu fazendo uma oração, que nós criamos o TikTok do Exército de Oração. As meninas presentearam a gente, já tem 45 mil. E é só você começar assim, ó. Eu posso orar por você, e aí já ore em 1 minuto e a gente vai postar lá essa oração sua para abençoar o nosso povo, pode ser? Vou lhe mandar daqui a pouquinho. Fechou, um beijão. Beijo. Fica com Deus, Guilherme. Valeu, Exército. Até mais, abraço. Gente do céu, gente, que maravilha. Que maravilha, de verdade. Muito feliz perante aquilo que o Espírito Santo de Deus fez aqui hoje em nosso meio, né, gente?